Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um PodGui. Esse é um podcast de empreendedorismo. E antes de eu apresentar quem está comigo aqui hoje, eu quero reforçar com você que, olha, YouTube, o algoritmo precisa entender que esse conteúdo tem relevância. Então, se você puder dar aquele joinha, aquele like, compartilhar, escreva nos comentários. Vamos ensinar o algoritmo que esse conteúdo pode ajudar outros empreendedores a terem sucesso. E eu apresento aqui Virgínia Suassuna. Virgínia, muito obrigado por ter vindo, viu? Professora há 45 anos, psicóloga, mãe do meu grande amigo Matheus Suassuna, Matheus da Flow, da República da Saúde. Ó, um beijo grande, meu amigo. Hoje nós vamos falar muito sobre inteligência emocional. E eu costumo dizer, Virgínia, que o empreendedor a gente já é meio doido, né? Então, por natureza, a gente é meio maluco. Mas se a gente não tiver paz, a gente não tem... É diretamente proporcional. A paz proporciona melhores resultados. Sim. E para mim, paz é o tripé de Deus, saúde e família em equilíbrio. Uhum. Então, eu abro as palavras para você. Muito obrigado. E vamos embora bater um papo sobre inteligência emocional. Vamos ajudar essa galera que está ali. Vamos ajudar, com certeza. Querendo ter sucesso, mas ó, com a cabecinha só pensando em problema. Sem paz, né? Sem paz. Então, primeiro, Guilherme, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e te parabenizar, porque olha o que você está fazendo. Você tem paz porque você compartilha o seu aprendizado. Então, o primeiro pilastra aí, né, da paz é poder compartilhar sua sabedoria e estimular as pessoas a realmente atingirem essa paz. Pois é dando que se recebe. Exato. E é perdoando que se é perdoado. E aí a inteligência emocional, né? Você disse sobre inteligência emocional. E é interessante, Guilherme, realmente eu sou professora, me formei Antes na da gente USP. falar de inteligência emocional, eu quero entender quem é você. Fala um pouquinho de você. Então, eu me formei na USP Ribeirão Preto em 1977. Uma característica do empreendedor, né? Eu percebia que, de alguma maneira, lá no futuro, a psicologia seria a grande sacada. Então, a primeira coisa para o empreendedorismo, eu acho que é ter uma visão de futuro. Então, onde eu quero chegar? Né? Eu acho que isso é fundamental. Então, imagina, nos anos 70, meu pai dizia assim, mas fazer psicologia, eu queria uma médica. Isso é importante para o empreendedor também. Às vezes, o empreendedor, ele se afasta do autoconhecimento. Ele até tem um dom, uma habilidade para fazer algo, mas a família interfere. E aí ele não vai conseguir ter sucesso, porque ele vai na contramão. Então, o autoconhecimento e impedir que essas influências externas... Ah, meu pai é médico, então eu tenho que ser médico. Né? Uhum. Então, quem sou eu? Então, o empreendedor tem que se conhecer. E eu acho que eu tinha essa habilidade. É muito interessante, porque na escola eu não tinha habilidade para matemática. O empreendedor, ele tem que conhecer onde ele é bom e onde ele não é bom. Ele tem que ter essa humildade. Eu tive a humildade de saber que eu era burra em matemática, mas eu era tão inteligente na relação interpessoal. Então, outra dica para o empreendedor é conhecer os tipos de inteligência que ele tem. É só ir lá no Google. Eu sou bom nisso, eu não sou. Humildade. E aí, nos anos 70, fiz psicologia, me formei. E o que eu percebi também? Uma coisa importante para o empreendedor, né? Onde é que, de repente, tem uma brecha? O que o mercado está precisando? Eu vi que em Goiás não existiam psicólogos. Eu tinha me formado na USP. Você estava me contando que você é o número 39. 39, olha que coisa maravilhosa. Então, o empreendedor, ele tem que fazer essa análise de mercado e verificar o que está faltando, onde está faltando e como é que eu posso contribuir. Cheguei em Goiânia, né? Lecionei várias disciplinas, inclusive não só no departamento de psicologia, mas no departamento de administração também. E foi ali que eu comecei a verificar outras habilidades do empreendedor.
na época, no Detran, não existia nem Detran. Detran no interior, a gente pegava o carro e ia fazer o Detran. Olha que interessante. Então, como é que... Hoje eu entendo que seria uma mini franquia Uhum. do Detran de Goiás. Onde é que eu posso disponibilizar o meu produto? Né? Hoje nós temos aí a Flow com mais de 100 produtos. Acho que o Matheus é um pouco filho da Virgínia e do Tony. Uhum. E aí eu percebi também que ficar só em Goiás era pouco. Olha, o empreendedor, para mim, ele tem que investir não só no autoconhecimento, mas ele tem que conhecer não só do produto que, de alguma maneira, ele está empreendendo, mas daquelas pessoas que já sabem mais do que ele. Sabe essa humildade? Eu acho lindo quando existem essas feiras, né, esses cursos. Eu vejo o Matheus pegando avião, mãe, estou indo para São Paulo. O Perfeito. empreendedor, ele tem que estudar e ele tem que verificar quem são aquelas pessoas que são os possíveis concorrentes dele. E aí eu peguei um avião, Guilherme, e fui embora. Eu fui para a França, eu fui para a Suíça, eu fui para o Canadá, eu fui para os Estados Unidos. Eu ia para fora para buscar maiores conhecimentos. Então, o empreendedor, ele tem que se atualizar, ele tem que Sempre. estudar, ele tem que empreender nesse lado racional também. Não existe essa história de que eu me formei, tá tudo certo. Eu, Guilherme, já estou no meu terceiro MBA. Exatamente. E eu já fico pensando agora na metade do terceiro de controladoria e finanças. Eu sou publicitário, tem pós em marketing, tem pós em franquias e agora pós em controladoria e finanças. Eu já fico pensando qual que é o próximo que eu vou fazer. Exatamente. Realmente, se a gente parar, alguém vem e nos engole. Exatamente. E foi o que eu fiz. Então, quando eu chegava em Goiânia com aqueles conhecimentos todos, e eu fui convidando essas pessoas para virem para Goiás para dar curso. Então, e é o que você está fazendo. Você não quer o conhecimento só para você. Isso. Né? Sabe, o win e o win. Eu ganho e ganho. O empreendedor, ele tem que ter essa visão de totalidade. Eu quero ganhar, mas eu quero compartilhar e eu quero que você ganhe também. E você está dizendo quanto que você estudou, eu também não parei. Eu fiz mestrado em educação, eu fiz doutorado na UNB para trabalhar uma questão da temporalidade, que eu quero abordar. O empreendedor, ele precisa administrar o tempo. E eu estou fazendo pós-doc, você acredita? Eu Ave estou com Maria. 69 anos, né? E estou fazendo pós-doc porque eu percebo, aliás, isso interfere muito no empreendedorismo, né? De repente, a chegada de filhos bagunça um pouco, tira a paz, que é o que você disse que é uma das características do empreendedor, né? Então, como é que você pode manter a sua qualidade de vida, manter o seu negócio tendo filhos? Então, o meu pós-doc é um pouco sobre isso. Sério? E Sério? o que você tá, como que você está enxergando isso aí? Como ter sucesso tendo filhos? Tendo filhos. O problema é que o sucesso, ele é construído, né? Sabe? Não é de uma hora para outra que você vai aprender a administrar o tempo. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, olha, eu tenho que raciocinar o meu tempo. Sabe aquela tabelinha? Vocês devem conhecer. Gente, se vocês não conhecem, o Guilherme depois pode até fazer um slidezinho e mostrar para vocês. Você conhece aquela urgente, não urgente, importante, não importante? Você já falou dela aqui? Eu tenho até uma frase que eu adoro, que é urgente é tudo aquilo que você deveria ter feito em tempo certo, no tempo hábil e não fez. Quer que eu faça em tempo recorde. Exato. Quando o grita, é urgente. Nossa Senhora. É horrível. Quer me tirar da minha zona de conforto e falar que o negócio é urgente. Exatamente. Então, essa administração do tempo é algo que os pais deveriam ensinar para as crianças desde sempre. Então, existe a pessoa proativa e a pessoa reativa. Então, quando você deixa algo para ser feito na urgência, você já errou. Né? Você não pode ser uma pessoa, o empresário não pode ser uma pessoa que apague fogo. Às vezes ele tem que apagar. Isso, faz mas parte. Ele tem que evitar. Então, como é que você vai administrar família e trabalho? É pura administração de tempo. É chegar com a esposa e falar, olha, qual é o tempo que você precisa? Esse é o tempo que eu tenho. Ontem eu estava conversando com um empresário e ele se separou da esposa por causa do tempo. Ele ficava tão envolvido na empresa, que ele foi traído. E eu estava conversando com ele, você atraiu primeiro, porque você atraiu pela falta de administração do tempo. E foi muito bonitinho, porque ele falou,
Hoje eu não tenho ninguém e hoje eu tenho tempo. Hoje eu administro de forma diferente, eu tenho para quem delegar, mas ele disse assim, eu era muito centralizador. Olha aí o empresário que é centralizador, que não confia nos outros, ele acaba não tendo uma inteligência emocional, porque ele não sabe distribuir. Então, ele era o tudo da empresa e ele ficou sem nada. Então, de uma maneira geral, a inteligência emocional é você sim, você tem que saber, como eu fiz, onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo, quais são as estratégias que eu tenho que ter para chegar nos meus objetivos. Né? Eu brinco muito que é o COMO, como eu vou chegar, baseado na realidade. O problema, Guilherme, que é o como envolve as emoções. Então, nesse como, aí vem novamente a questão emocional. Se eu for impulsiva, se eu estiver muito ansiosa, se eu não conseguir olhar o problema com os dois olhos, eu vou realmente me perder no planejamento. Quantos empresários? Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar, mas eu não atinjo o sucesso. Eu gosto muito de dar aquele exemplo do jogador de futebol, tá? O cara vai bater um pênalti. É claro que ele sabe onde está a trave. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe até a direção. O que falta? Por que ele não faz? Por que ele não bate? Porque ele não tem força. Ele não tem energia. E, às vezes, o ponto de aplicação da força... Guilherme, isso é física. O ponto de aplicação. Você quer fazer um podcast? Então, como é que eu vou fazer esse podcast para, de alguma maneira, ajudar outros empreendedores? Qual é a força? Qual é a energia? Então, esta energia... Imagine um jogador de futebol que, na hora que vai jogar a bola... Inclusive, eu estou atendendo um jogador de futebol. Ele estava assim no auge, ele estava jogando assim... Não tem aquele futebol dos famosos? Ele estava lá. Certo. Em função de um problema emocional, ele não conseguiu. As pessoas falaram, cara, o que é isso? O que está acontecendo com você? Né? E como que é o trabalho que você desenvolve com essas pessoas, com esses profissionais? Olha, é muito interessante. É desenvolvendo o autoconhecimento. Então, o que passa na sua cabeça? Vamos pegar esse exemplo da bola? O que passou na sua cabeça? Né, que de repente estava te impedindo de chegar onde você queria chegar. Né? Quais são as emoções? Pensa bem. Cabeça, pode desenhar um bonequinho aí. Quem estiver nos assistindo podia desenhar um bonequinho. Olha, então você tem as suas emoções, racional, você tem o coração. Quais emoções que estão passando dentro de você para que, de alguma maneira, você não acredite em você? Né? Tem pessoas que têm emoções que a paralisam. No caso, ele ficou paralisado. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Era pulo do gato. Ele tinha jogado com esses famosos. Né? E na hora H, ele não conseguiu. Então, as emoções acabam te paralisando. Então, tem emoções que te paralisam e emoções que te motivam. Agora, vamos imaginar um empresário pessimista. Você já viu um empresário pessimista? Não, a coisa não flui. Não rende. Não rende. Você estava falando de Deus. Deus é tão perfeito que nos deu dois olhos. Né? Com um, eu tenho que olhar o que é negativo. Eu tenho que aprender com os meus erros. Eu tenho que valorizar os meus erros. Mas com o outro, eu tenho que ver o que é positivo. Então, o empresário, para administrar racionalmente as emoções, tem que usar os dois olhos. Então, aquele que fala, tá vendo? Deu errado, eu sabia. Você quer uma pessoa adoecida? Aquela que fala que já sabia. Né? É a pessoa adoecida emocionalmente. Você já sabia por que fez. Por que fez. Mas tem pessoas tão adoecidas emocionalmente que elas partem da hipótese de que não vão dar conta. Não vão dar conta. Não vão dar. Porque elas vão, que nem você chutar a bola. Não vou dar conta. Não vou ser contratado. Não vai dar certo. Aí não vai dar conta mesmo. Mas não dá conta, a perninha não vai. Eu acredito muito naquela coisa que a palavra tem poder. Muito. Então, se você fica afirmando que você não é capaz, fica tranquilo. Você não vai chegar lá. Exatamente. E outra coisa que eu tenho aprendido muito, Virgínia, é trabalhar em cima de dois pilares. Eu falo que o empreendedor de sucesso, ele tem que entender de gente
e de gestão. Exato. E para a gente entender de gente, a gente só entende se a gente se autoconhecer. Eu sou a primeira gente. Isso. Eu sou a E primeira quanto gente. mais eu me conheço, eu sou um colérico. Aham. Então eu sou fogo. Quanto mais eu me conheço, eu vou montando um time de gente que me complementa. Isso, a sinergia, Isso. né? Então a gente vai vendo a habilidade dos outros, que é o que você fala. Eu não posso ser o melhor da sala. Que se eu for o melhor da sala, tem alguma coisa de errado. Sim. Eu tenho que estar sempre aprendendo, tenho que estar sempre buscando conhecimento para eu me melhorar e com isso vai refletir nos negócios. Exatamente. Aí é o controle emocional. Então, nós temos a nossa cabeça, né? Nós temos as nossas emoções, nós temos as nossas sensações físicas, né? Tem pessoas que não conseguem administrar as próprias sensações físicas. Por exemplo, alguém está sentindo dor de barriga, a pessoa começa a sentir dor de barriga também. Então, administrar as sensações e administrar as atitudes, o comportamento também. Então, olha, inteligência emocional, eu brinco assim, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, eu tenho que entender o coração que pode estar interrompendo, né, as minhas atitudes. Agora, olha que interessante, né? Vamos pensar no lado emocional. Então, a pessoa está estressada, ela está ansiosa. Isso que eu ia te pedir. Vamos pensar no cliente ali, no paciente, no estado que ele chega perturbado. Vamos fazer um beabá para a pessoa, para quem está nos ouvindo, o como que essa pessoa pode trabalhar as emoções para poder se desenvolver mesmo. Isso, então vamos lá. Beabá, a gente tem que fazer um diagnóstico. Primeira coisa é a dimensão física. Por exemplo, a pessoa só está estressada, ela só está ansiosa se ela não tem controle do próprio corpo. O corpo desequilibra. Guilherme, quantas pessoas chegam no meu consultório e falam, doutor, eu vou entrar para uma reunião, meu coração dispara, meu coração dispara, meu coração dispara, meu coração dispara. Aí eu mando no cardiologista, o cardiologista fala, não tem nada. Não tem nada. Por quê? Porque são distúrbios psicossomáticos. A mente, gente, a mente gera determinadas emoções que vão interrompendo o funcionamento da pessoa. Então, um diagnóstico, como é que você está lidando com o seu corpo? Né? O seu corpo é o que te motiva, é o seu carro. Se você não tiver gasolina, você pode ter um Porsche, mas não tem gasolina. Como é que eu vou ter gasolina? Eu preciso rever meu sono. O empreendedor que não dorme. Eu tenho um que ele não dorme, porque ele só pensa em negócio, em negócio, em negócio. Sabe o que eu falei para ele? Então, levanta da cama, pega uma caneta, um papel, porque às vezes a insônia é para fazer você pensar naquilo que você não pensou direito durante o dia. Perfeito. Vamos aproveitar a insônia. Ele falou assim, estou escrevendo um livro. Eu falei, não importa. E aí ele fica mandando no WhatsApp essa da insônia para mim. Que a insônia, ela existe como uma forma de fazer você pensar naquilo que você não teve tempo hábil para pensar durante o dia. Então, não tome remédio, gente. Eu evito mesmo, sabe, Guilherme? Eu evito. Então, levanta da cama, pega um papel, uma caneta e escreve. Aí tem outro que fala, não vou ficar escrevendo de madrugada. Eu falei, não, grava. Grave e me manda. É tanta bobagem. É tanta bobagem. Aí eu mando pôr numa tabela. Pode fazer uma tabela assim, Guilherme. Quais são os problemas? Quais são as possíveis soluções? Mas levanta e vai trabalhar, porque você não vai dormir mesmo. E é muito interessante, porque ao invés de evitar a insônia está querendo te dizer alguma coisa. A gente tem que aproveitar a energia. Né? Isso tem dado muito resultado. Então, você tem que rever o seu sono. Perfeito, dica excelente. Você tem que rever a sua alimentação, que é fundamental. Dependendo do que você come, você vai gastar tanta energia para fazer a sua digestão. Esse negócio de dormir depois do almoço, gente, como que dorme depois do almoço? É a alimentação. Então, sono, alimentação e atividade física. Eu tive um empresário que ele foi diminuindo. Ele não é nem daqui do Brasil. Ele foi diminuindo a medicação. Ele trabalha na Fórmula 1. Ele esteve aqui no Brasil, teve em Las Vegas. Ele foi diminuindo. Aí ele falava, meu Deus do céu, mas aí eu vou para o Brasil? Mas como é que eu vou fazer? Aí tem a questão da medicação. Tem o horário, o fuso horário vai ser diferente. Eu falei, lembra de tudo que a gente trabalhou. É a sua cabeça. É impressionante. Outro dia ele falou assim, nossa, eu não vou ter tempo de fazer a sessão hoje, mas eu nem vou querer reposição, porque eu acho que eu estou ótimo.
falei, nossa, que coisa maravilhosa, porque eu não quero que a pessoa dependa de mim. A pessoa tem que depender dela. Então, sono, alimentação e atividade física. Perfeito. Né? E você precisa descobrir qual é a melhor hora. Eu malho todo dia às 6h30. Uhum. Né? E eu fico tão endorfinada, gente. Vocês querem trabalhar mais? E outra coisa, cumpre a obrigação. Isso. Aí eu entra... também, só sirvo se for de manhã. Exatamente. Deixar para o final do dia não vai. Não dá. Então, isso é o autoconhecimento, isso é a inteligência emocional, é a cabeça conversando com o coração e batendo um papo com o teu corpo. O que você precisa? Não, eu preciso ficar endorfinado de manhã, então vamos ficar endorfinado de manhã. Então, o empresário, às vezes, ele fica tão fixado em ganhar dinheiro, que ele perde a saúde. E aí eu vejo muitos idosos que eu atendo também, né? São 45 anos atendendo, que tem muita grana e que não são felizes. É isso. Aí eles não conseguem operar, aí eles ficam com vergonha de ir no hospital e falar que ele não conta, aí eles fazem a consulta, mas quem opera é o filho, aí ele se sente humilhado, vão descobrir, ele não cuidou da saúde. Então, um grande empresário, ele pensa no passado, esse exercício, Guilherme, eu quero que você passe para todo mundo. Um grande empresário, ele não tem torcicolo. O que é torcicolo? Ele olha para o passado, ele aprende com os erros, ele olha para o presente, com os erros que eu fiz, o que eu posso fazer agora? Mas ele olha também para o futuro. Então, quem estiver nos assistindo, eu vou pedir para fazer o exercício do pescocinho. Passado, aprender com os erros. E tem uma coisa, quando você falou de Deus, né, que eu acredito muito também, a gente tem que celebrar os erros. E a gente tem que celebrar as vitórias também, agradecer. Porque em tudo, Marcelo, existe uma mensagem. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, ela capta qual é a mensagem do erro. Aliás, o Piaget, um grande psicólogo, ele ficava muito mais interessado nos erros do que nos acertos. Acertou? Não me interessa. Mas como você errou? É com erro que a gente aprende. Aprende. Né? E tem uma frase que eu acho que você vai gostar. Tem gente que fala, doutora, como é que eu saio dessa situação? Ou uma situação de sociedade, como é que eu saio? Eu tenho um que ele me liga do carro, é muito engraçado. Eu preciso falar com fulano, como é que eu saio? Eu falei, você só vai saber como sai, sabendo como você entrou, rapaz. Eu não sei como você sai. É você que tem que identificar como você entrou nessa situação desagradável. O que na sua inteligência emocional faltou? Não se sai de nenhuma situação sem saber como entrou. E para isso eu preciso da inteligência emocional. Então, nós falamos do físico, nós falamos das emoções, do controle dessas emoções, para evitar a impulsividade, a ansiedade, mas o físico vai ajudar o emocional. Olha que legal. Perfeito. O controle físico ajuda o emocional, que ajuda o racional. Porque se você não está estressada, se emocionalmente você está usando os dois olhos, se emocionalmente você consegue olhar passado, presente e futuro, aí nós vamos para o racional. Aí as suas decisões estratégicas vão ser muito mais eficientes. Por quê? Porque você adquiriu resiliência. Mas aí tem um outro aspecto que envolve a inteligência emocional, que é o lado social, que é como o empresário trabalha em equipe, no aspecto social. Você mesmo disse, a gente tem que identificar as inabilidades, verificar quais são as habilidades de cada um e somar. É a sinergia. Agora, na questão social, olha que coisa linda, Guilherme, eu acho isso maravilhoso. Se eu sou uma cega emocional, se eu não uso os meus dois olhos, eu não vou ter empatia. Eu não vou enxergar o outro. Então, a minha emoção, a falta de conhecimento vai impedir que eu perceba o outro como separado de mim. Aí eu vou projetar. Eu vou colocar no outro algo que é meu. Eu estou com raiva daquela funcionária. Eu chego, olho para ela de manhã e falo, ela está com raiva de mim. E aí eu tenho uma dica maravilhosa, Marcelo. Você está em dúvida? Checa. Anota essa dica, checa. Eu chego no meu trabalho, nossa senhora, fulano tá de mau humor, tá me olhando, falo, Maria, vem cá, você tem alguma coisa contra a minha pessoa? Na maioria das vezes, a Maria vai falar, isso é fantasia sua.
Casamento é um a grande mesma empreendimento, coisa. Uhum. sabe? Você chega lá Perfeito. hoje e fala, nossa senhora, eu acho que a minha mulher... Olha a cara Não, que ela me olhou. minha esposa fala direto, eu acho que o seu problema tá comigo. E eu não. Pelo contrário, você só me traz paz. Fique em paz. Isso. Aí você vai mexer na emoção dela. Você tá vendo o Guilherme? Hum, Ou você tá vendo alguém que já foi um problema na tua vida e tá colocando em mim? é Percebe? Então, a perfeito. mesma coisa com funcionário. Você tem alguma coisa contra? O que está acontecendo entre nós? Então, você tem que desenvolver, olha, inteligência emocional. Você tem que desenvolver um diálogo para empatizar-se com o outro. Então, Uhum. eu não sei, vou perguntar para sua esposa se você faz isso com ela e com teus funcionários também. Você vai perguntar para ouvir o outro. E quando você ouvir o outro, não prepare uma resposta. Uhum. Tem gente que ouve o outro para responder, para atacar, Uhum. para justificar. Não, eu preciso ouvir para compreender. E aí eu vou dar outra dica para você. Quando você conversar com o outro e o outro disser alguma coisa para você, né? Sua esposa disse: "Não, Guilherme, não tem nada a ver com você, né? Aliás, tem tudo a ver com você. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que não está te agradando." Primeira coisa, antes de responder, você vai repetir o que ela disse. Então, fulana, você está me dizendo que você acredita que eu esteja fazendo alguma coisa que, de alguma maneira, possa... Ou você está fazendo alguma coisa que você acredita que eu esteja me desagradando. Faz isso na sua empresa, é um treinamento. Eu estava na OVG outro dia, trabalhando com os gerentes da OVG, e nós fizemos as técnicas da comunicação, porque o empreendedor, ele tem que saber se comunicar. Então, antes de responder, repita o que o outro está dizendo. Sabe por quê? Eu faço isso muito no meu consultório, porque se eu pedir para você repetir, você nem lembra o que o outro falou. Porque você não estava ouvindo, você já estava preparando a resposta. Perfeito. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, ela escuta o significado do que o outro está dizendo. Não é a coisa, mas o que significa aquilo para a pessoa. A pessoa chega e fala, olha, eu estou precisando sair meia hora mais cedo. Mas meia hora mais cedo não dá, o nosso compromisso é 18 horas. Ela não pergunta assim, o que significa para você? Isso aconteceu ontem comigo. Sair meia hora mais cedo. Eu estou ouvindo que você está me dizendo que nessa quinta-feira você está querendo sair meia hora mais cedo. As lágrimas desceram, ela disse, é a festinha da minha filha. Eu falei, você deveria ter saído às 5. Entendeu? Mas a resposta do empresário é não. É não. E não é no não. Então, a inteligência emocional me ajuda a escutar as emoções que estão por detrás da solicitação do funcionário. Então, nós temos aí cuidado com o corpo. O corpo depende das emoções. A nossa cabeça depende das nossas emoções também. Essas emoções vão interferir no contexto do contato social com os meus funcionários. Muitos não celebram a vitória. Gente, que coisa boa. Meta, né? Eu vejo as metas na República da Saúde, eu acompanho as metas da Flow também. Não batemos, mas quase batemos. Quase. Então a pessoa fala, nossa, mas não bateu de novo? Gente, nós chegamos perto. Então, essa valorização do que está acontecendo é fundamental. E aí tem uma outra dimensão, Guilherme, que você tocou no início, faz parte das suas 3. É a dimensão espiritual. É muito importante você rever teus valores. Você tem que rever os seus propósitos. Por exemplo, Guilherme, o que você está fazendo com esse podcast? Qual é o seu propósito? O propósito do empresário tem que estar alinhado com os seus valores e você precisa rever os seus valores. Aí as pessoas perguntam, como é que eu vou rever meus valores? Rezando, orando, ouvindo uma música, fazendo uma leitura, caminhando na natureza. Existe algo muito, muito, muito maior que nos envolve e que às vezes a gente esquece. Às vezes eu ligo para o Matheus e falo, a tudo dai graça. Meu filho, você já agradeceu hoje? Então, esse agradecimento, ele limpa a alma. Eu falo assim, outra dica para o empresário. O empresário deve escovar dente, né? E deve tomar banho. Mas o empresário não escova pensamento.
Os pensamentos fedem. Os pensamentos já foram pensados e repensados e ele não se atualiza. É fundamental escovar o sentimento. Tá tomando banho? Não escova. Você não vai lavar o peito? Então, lava um pouquinho os seus sentimentos. Empresas familiares. Goiânia tem demais, né? Não, Nossa. o Brasil, acho que 95% das empresas são familiares. Nossa, mas é muito triste. Porque aí o pai quer empreender de uma maneira. O filho quer empreender de outra maneira. Aliás, eu vivi isso na República, né? Era o Tony e o Matheus. Só que, às vezes, o filho não quer escutar aquilo que o pai empreendedor que teve sucesso, né, de alguma maneira tem para dizer. O filho quer se impor. Isso é burrice emocional. Então, é fundamental, ao escutar o outro, compreender o significado, valorizar. Então, eu atendo muitas famílias de empresário que eu falo, escuta o que o seu pai está falando. E quando entra genro? E quando entra cunhada na empresa? Né? Não, Deus me livre. Então, várias emoções, olha a questão da inteligência emocional, várias emoções estão se fazendo presente naquele contexto. E se você não tiver controle das emoções, se você não olhar passado, presente e futuro, né? Já tive situações de empresários que o pai infartou pela maneira como o filho, de alguma maneira, o tratou. Então, é preciso respeito. Né? O fruto não cai longe da árvore também. Então, essa valorização do que se tem, Guilherme, é fundamental. Sabe por que eu inventei essa história de podcast, Virginia? Quero saber. Para mim, desde pequeno, eu já vendi balinha, laranjinha, bombom. Eu sou vendedor desde os 7 anos de idade. E eu queria ser rico. Meu sonho era ser rico. Esse ano eu descobri o verdadeiro valor da riqueza, que não é dinheiro. É você ter esse equilíbrio. Exato. E eu falei, gente, o dinheiro é consequência. Enquanto eu corria atrás do dinheiro, ele corria de você. Ele corria de mim. A partir do momento que eu comecei a enxergar o que tinha por trás e como tinha que ser desenvolvido, eu agradeço todos os dias pela minha esposa. Eu agradeço todos os dias pela minha família. Você fala para ela isso? Falo para ela. Todos os dias? Todos os dias. Porque às vezes a gente agradece. Eu sou comunicativo também. Ô, Guilherme, às vezes a gente fala bem da esposa, né? Ou dos filhos para terceiros, né? Isso. Mas não fala, né, para a pessoa que de alguma maneira precisa ouvir também, né? Então eu falei, gente, o negócio estava transbordando de tal forma comigo que eu falei, eu preciso ensinar para o povo que eles só vão ter resultado na hora que eles se entenderem consigo mesmo. Exato. Na hora que tiver esse equilíbrio. E para de correr atrás de dinheiro. Faz o seu bem feito e busque a paz. E o dinheiro é consequência. Então foi por isso que eu criei e eu falei, gente, e agora cada pílula que eu trago é para a gente poder trabalhar esses pilares que eu tenho comigo. Que maravilha. E eu acho que eu ampliei teus pilares, porque tem 3, eu te dei 5, olha. Pois é. Eu dei o corpo, dimensão física, a dimensão emocional, que interfere na racional, que interfere na social e que interfere na espiritual. Inclusive, eu estive no Sebrae esse semestre fazendo um projeto chamado Autoconexão. E eu estava conectando exatamente essas dimensões. Eram 40 mulheres e elas estão se tornando empresárias, né? E o Sebrae pretende fazer a continuidade desse projeto em março. A gente vai lançar uma palestra, se depois você puder divulgar na época, Autoconexão. E em seguida tem um outro projeto que chama Nasce uma Estrela. E a estrela é exatamente a pessoa que vai desenvolver essas 5 dimensões. E é um método que eu estou criando, é um e-book que eu estou escrevendo para o Sebrae. E você me perguntou do método, ele chama Kintsugi. Kintsugi é uma palavrinha japonesa. É super legal. As porcelanas quebravam, né, lá no Japão e as pessoas não sabiam como fazer. E aí elas começaram a valorizar as cicatrizes. É o que o empresário tem que fazer. Ele tem que enaltecer as dores. Perfeito. E eles começavam a colar essas porcelanas com fios de ouro. Então, é colando com fios de ouro essas rachaduras emocionais que a gente vai ter uma sustentação racional, física, social e espiritual. E falando na espiritual, eu não sei se eu posso falar aqui, eu também, como você, tenho um outro propósito, né?
atendo Aqui você pode falar tudo que você há quiser, sem filtro. 45 anos. Então, a minha clientela, eu atendo 3 gerações, né, em Goiás. Estou satisfeita demais, de 2 às 10, Guilherme. Eu atendo todos os dias. De manhã, eu ficava todas as manhãs na universidade. O que, que eu fiz agora? Eu reduzi a minha carga horária na universidade porque eu quero ser professora em outras dimensões. Eu quero ser professora no Sebrae, por exemplo. Eu quero gravar podcasts. E aí, eu tenho um Instagram, que chama Virgínia Suassuna, e eu estou lançando os meus produtos também. Eu fiz um workshop chamado Guerra Emocional. Eu não sei se você sabe a história da guerra, né? Não. Abraão, né, teve lá um filho com a concubina, teve um filho com a Sara também, e houve uma rivalidade entre os irmãos. Vamos pensar no empreendedorismo, a rivalidade que existe entre os irmãos. A guerra emocional, ela começa dentro de você. Ela está dentro de casa e ela cria raízes e vai para os negócios, não é? Quantos negócios não vão para frente por causa de guerra? Então, no meu Instagram, se você for lá, eu faço questão, mas você vai assistir com papelzinho Eu te sigo. e caneta, mas você não assistiu o workshop Não, ainda de ainda guerra não. emocional. Ainda não. Então, lá eu falo das diversas guerras internas e externas que têm a ver com inteligência emocional e como você vai obter a paz. Aí eu vou te dar a grande dica que você estava esperando. Quer obter a paz? Perfeito. Vamos lá? Você vai ter que desenhar o seu território emocional, verificar quem são os invasores que estão lá, quem são os Hamas que estão invadindo Israel, né? Então, quem são os invasores emocionais? Até os seus concorrentes, quem são eles? Como é que você deixou esse pessoal entrar sem passaporte? Como é que estão as suas fronteiras emocionais, suas fronteiras racionais, suas fronteiras sociais, suas fronteiras físicas e suas fronteiras espirituais? A gente vai construindo fronteiras nessas 5 E esse dimensões. workshop está dentro do seu Instagram? Tá no meu Instagram até domingo só. Depois só vai ficar disponível para a comunidade. Eu te convido a participar. Ah, Sua bacana. esposa vai gostar muito. Bacana. Porque olha que interessante. Então, identifique quem te invadiu. Se te invadiu, é porque as suas fronteiras estão frágeis. Então, como é que eles entraram? Aí você vai conversar com cada invasor e como elegantemente colocando-os para fora. Porque eu só sei como eles vão sair, se eu sei por onde eles entraram. Né? Eu estive no Alphaville o mês passado dando uma palestra, né? E nessa palestra para família, que eu adoro família, eu fui casada há 45 anos, né? E estou viúva há 8. E eu brinco muito dizendo assim, eu não iria numa nutricionista gorda. E se eu não tivesse sucesso profissional, como empreendedora, depois eu vou falar dos meus empreendedorismos também. E se eu não tivesse 3 filhos com sucesso, eu teria vergonha até de estar aqui, porque eu ia falar sobre. Em inglês tem aquela palavra about. Eu não confio em pessoa que fala aboutista. Eu quem acredito quem vive a situação. Então, no Alphaville, na palestra, eu comecei a brincar também, até linkando com os invasores, né? Que tem vários lobos maus. Empreendedor, depende de como você constrói tua casa. Sem inteligência emocional, você constrói uma casa de palha. O concorrente vai te levar. Ele vai soprar. Gente, é maravilhoso. Concorrente é a coisa melhor que tem. Porque ele faz você rever a palha, rever a madeira e construir de tijolo. Mas eu tenho que fazer o diagnóstico da casa que eu estou construindo. Então, no Alphaville, eu tive a oportunidade de convidar as famílias a verificar que tipo de casa estão construindo. Agora, me preocupa muito um lado do empreendedor, que é o que você disse que teve, que é o ganhar, 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 ganhar. Eu atendo algumas crianças que eu não conheço o pai, porque eles não têm tempo. Eles me ligam no WhatsApp. Deus me livre. Entendeu? Então, o problema do filho não é emocional. O problema do filho é a ausência do pai. Então, eu tenho que fazer a tabelinha do urgente, importante, não só na empresa. Porque a grande empresa é a família. Aquele empreendedor que sai de manhã com mau humor, brigou com a mulher, não vai voltar para o almoço, porque ele sabe que ela não vai fazer o peixe que ele quer, porque ela está com raiva dele. Quer dizer, como é que essa pessoa vai empreender? Então, cada letrinha do empreendedorismo tem uma carga racional, emocional, física, social
e espiritual. Sem ela, a gente não vai longe. Você pode ter, como eu falei no início, um carro excelente, mas se você não tiver gasolina, se você não cuidar desse carro, ele não anda, ele não vai longe. Sabe como que eu faço com meus filhos? Que eu preciso conciliar. Eu sou coordenador regional da BF hoje, sou CEO do QG, tenho família, tenho filhos. Então, eu coloco isso tudo em agenda. Então, quais os dias que eu tenho com meus filhos, meu time já sabe. Se eu estou com meus filhos, não adianta marcar reunião que eu não vou. Se eu estou na academia, não adianta marcar reunião que eu não vou. Exatamente. Então, aí eu trabalho a agenda do ano inteiro. Eu já tenho todos os eventos da BF, que eu vou ter que ir em São Paulo, vou ter que ir em Comandatuba, tudo. Já, quais os dias que eu vou estar com meu filho, as viagens que eu vou fazer em família, as viagens que eu vou fazer em casal, isso está tudo em agenda. E passagens compradas já. Aí, tá vendo? Pro ano que vem inteiro. Mas você percebe? Você foi proativo. Então, um grande empreendedor, o alicerce é família, gente. Né? A família que dá esse equilíbrio emocional. Então, se você se agenda, né? É uma coisa que eu acho muito legal. Outro dia chegou um empresário lá, né? Primeiro, era difícil o horário dele, porque ele não queria ser conhecido, ele não queria que minha secretária o encontrasse. Então, foi todo um esquema. Aí ele falou assim, eu vim aqui porque eu estou com um problema na família, com genro, e eu quero saber como é que eu devo agir com eles. Eu falei, eu não sei, nós vamos convocá-los. Nós vamos convocar. Eu falei, sim, nós podemos começar com a tua esposa. Porque tudo, inclusive para você, Guilherme, às vezes você faz baseado na sua cabeça. Vou te dar um presente. Você vai sentar com os teus filhos, eu não sei direitinho a idade deles. Você vai perguntar, qual é a idade deles, Guilherme? 6, 9 e 11. Tá, você vai pegar com o de 11. Onde que o papai pode melhorar? Você já fez isso? Não. Pois é, mas você faz na empresa com os funcionários? Sempre. É isso. Aí que tá o furo. Gente, vocês me pagam. Às vezes eu fico assim, Guilherme, me pagam para ensinar o óbvio. Comecei a me sentir meio ridícula, sabe, com isso. E aí, como você, eu resolvi socializar o conhecimento. Falei, gente, eu vou fazer uma plataforma que é uma grande comunidade. Eu recebo cartas do mundo inteiro. Eu estava dando gratuitamente todo dia uma carta, eu respondia para o mundo. Alguém falou, ué, mas por que você não pôs uma plataforma, né? E de alguma maneira você vai ter que ganhar de alguma maneira também, né? O que você falou, o dinheiro acaba sendo consequência. Então você vai sentar, você é empresário, você vai reunir sua família. Mas para você não receber uma surra muito grande, que eu já tive essa experiência, quando a família vem inteira, coitado do pai. Eu chamo a mulher, né? E aí você vai perguntar para ela, como é que eu fui essa semana? Como é que eu fui esse mês? O que a gente pode melhorar? Chama filho por filho para eles não colarem. Se você quiser fazer melhor, peça para eles escreverem uma carta avaliando você. Perfeito. Porque parte tudo da sua cabeça. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional tem que envolver a emoção do outro. Eu tive uma situação que o funcionário pediu conta. Né? E o patrão, ele era maravilhoso, né? Ele se achava maravilhoso. E aí o rapaz falou, nossa, eu não quero mais trabalhar com você. Ele falou assim, mas eu fiz tudo por você. Ele falou, você fez tudo na sua perspectiva. Você nunca me perguntou o que eu gostaria de ter feito. Você nunca me perguntou, eu nunca vou esquecer isso, como eu estava me sentindo. Você nunca perguntou das minhas emoções, eu cansei. Ele falou, Virgínia, eu perdi. Eu falei, não, você ganhou, você ia perder todos. Agora, perder um, vamos evitar com os outros. Perfeito. Então, nunca parta da sua cabeça. Você perguntou para sua esposa onde você quer ir? Você pergunta, não, né? Não. Tá vendo, gente? O empreendedorismo, ele é familiar. A grande empresa, Guilherme, a grande empresa é a família. Eu acabei de mandar um recado para um cliente meu que se separou. Falei, não, fulano, vamos tentar mais um pouquinho. Né? E aí, quando eu ouço a mulher dele, ela tem tanta razão. Ela fala, Virgínia, eu não acredito que ele vai melhorar. Porque ele já está... Ela disse assim, ele está tatuado com esse jeito de ser. E aí, Marcelo, sem isso você não vai ter paz. Eu fico muito preocupada das pessoas terem uma paz fictícia. Ninguém está em paz sozinho. Então, empreendedores, vamos reunir os funcionários, vamos fazer uma avaliação. Pede para eles escreverem sobre você. Faça isso com teus filhos. Excelente. Porque deve ser muito triste. Um grande empreendedor, eu tenho pessoas riquíssimas sozinha. Final do ano, ninguém quer passar o Natal com eles. Né? E o cara paga
tudo, mas ele está só. Então, a pior E solidão dinheiro não é do não dinheiro, compra. é a solidão existencial. Perfeito. Uau! Uau! Que Posso aula! falar só mais uma história que está lá no meu Nossa Senhora! workshop? Mas eu No tô meu encantado. workshop. Pode falar 2 histórias Não, aí. pior que eu falo muito, o povo manda eu parar. É uma história que eu contei no workshop, né? Das invasões, da guerra emocional, que era o seguinte: era o diálogo entre o rio e as dunas, né? E aí o rio tinha que ultrapassar as dunas, porque o rio ele tinha um propósito. Olha o empresário. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Eu tenho um propósito com os meus produtos, com o meu kintsugi, com o Nasce Minha Estrela. Eu tenho um propósito. E aí as dunas falaram: pois é, rio, o seu propósito é me ultrapassar. Olha o empresário, ultrapassar os obstáculos, né? E chegar nas outras dunas, que é onde você quer chegar. Então, fechando o nosso podcast do jeito que a gente começou, eu quero saber onde eu quero chegar. O Rio queria saber os obstáculos, as estratégias e o como, mas o Rio tinha que ser inteligente. Ele ficava parado. Tem empresários que ficam parados, tem empresário que fica parado. As dunas começaram a rir. Eu vou te absorver, Rio. E aí o Rio falou: pelo amor de Deus, eu sei o meu propósito, eu sei onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer? Aí as dunas falaram: a hora que você descobrir a sua essência, você chega lá. Rio, você não é Rio. Vou te perguntar, Marcelo, te dou 3 minutos. Marcelo não, Guilherme. Você tá numa inversão aí de Marcelo e Com Guilherme. Você Guilherme. tá com alguma coisa de Marcelo Não, na cabeça. porque eu acabei ligando hoje de manhã para um tal de Marcelo para falar: deixa eu te ajudar, deixa eu te segurar, sai de casa, né? Então eu tô com o Marcelo. Guilherme, olha que interessante. Então vou te perguntar: qual é a essência do Rio? Porque se o empresário não descobrir a essência, ele não vai chegar no obstáculo, não vai superar o obstáculo, não vai chegar onde ele quer. Qual é a essência do Rio? A minha essência hoje é minha família. Sua família. Não, mas eu quero saber do Rio. Porque o Rio estava sendo absorvido pelas dunas. E o tempo está passando. Entendeu? E aí o Lula está mudando as normas. Está sendo absorvido. Você vai ser absorvido, empresário. Vai ser absorvido. Se você não descobrir sua essência, você vai ser absorvido. Qual é a essência, Guilherme, do Rio? Qual é? Você não sabe. Não. Olha, olha, olha. Posso te falar? Pode. É ser água. Porque como água, você pode virar... A água tem sólido, líquido e gasosa. E se você evaporar, você vai chegar onde você quer. Então, enquanto o empresário não descobrir a própria essência, que é o autoconhecimento, ele não consegue sair daquela forma de ser. Perfeito. Ser rio é um jeito que você está. Você não é rio. Você é apenas água. E como água, você pode evaporar. E para evaporar, você tem que olhar para cima, encontrar a espiritualidade. E é ela que te leva onde você quer. E era isso. Que aula. Desculpa, eu não falo palavrão, mas puta que o pariu, Eu Virgínia. falo, puta que pariu. Que aula, viu? E eu faço isso. Te agradeço de todo o coração. Foi encantador esse bate-papo contigo. Geralmente eu faço anotações e fica em 1 página. O seu foi 3 páginas. Então, assim, quanta riqueza de conteúdo e gratidão pela disposição, gratidão por querer ajudar outras pessoas, outros empresários. E é isso. Muito obrigado. E, galera, esse é o Pod Gui. Eu estou emocionado com tanta palavra de carinho que realmente a Virgínia me tocou. E se você gostou desse conteúdo ou se tem alguém que está precisando, compartilha com ele. Comenta aqui se você gostou, dá seu joinha. E vamos embora. Vamos falar de empreendedorismo, porque pode, Gui. Obrigado, Virgínia. Eu que agradeço a oportunidade e você pode. Pode. Amém. Amém. Obrigado. Obrigada a você. Valeu. Caramba.